Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, principalmente. Só para vocês saberem um pouquinho no que vocês estão se metendo, né? A palestra de hoje é bem genérica, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre quase nada. Mas deixa eu contar um pouquinho a história de onde que veio essa palestra aí. Quando eu estava em Harvard fazendo doutorado, o meu doutorado foi no departamento de matemática, mas eu me interessei por problemas de matemática que vinham dessa área que a gente chama de visão computacional. Eu vou falar um bocado dela aqui hoje. E enquanto eu estava lá, eu achei que já que eu estava aprendendo matemática que tinha a ver com visão, que eu deveria aprender um pouquinho mais sobre visão, né? Esse espírito mesmo de você não ficar tão enfiado só na sua área. Então, eu resolvi fazer um curso de visão e cérebro em Harvard, oferecido pelo departamento de psicologia. Curso maravilhoso, aprendi coisa pra caramba. E aí, muito do que eu aprendi lá, eu queria compartilhar com as pessoas. Então, eu estou falando isso como se fosse uma espécie de disclaimer, assim, a gente nunca deve começar uma palestra pedindo desculpas, mas é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Isso não é exatamente minha área de pesquisa. O que eu faço hoje em dia é matemática, e hoje em dia, particularmente, matemática praticamente pura. Então, pensa em mim como um cara que aprendeu umas coisas bacanas e quer compartilhar com as outras pessoas. Essa palestra veio dando já desde 2000, mais ou menos, e cada vez que eu dou essa palestra, alguém da plateia me ensina uma coisa nova que eu incorporo na próxima versão. Estou dizendo isso, por favor, fiquem à vontade. Se alguém sabe alguma coisa mais detalhada sobre algum tópico que eu falar aqui, pô, me conta. Pode ser durante, pode me interromper à vontade, em qualquer momento. Me conta durante ou no final da palestra, que aí eu vou pesquisar, vou descobrir mais alguma coisa. Então, é isso. Não é a minha área de pesquisa, exatamente, tá? Mas eu espero que eu consiga trazer conhecimento novo para as pessoas que eu aprendi fazendo o curso e pesquisando mesmo. Bom. Então, o objetivo disso aqui é dar uma ideia geral do que é essa área que o pessoal chama de visão computacional. Esse aqui é o índice da palestra, que é o tipo de coisa que a gente põe, mas sinceramente não adianta ler agora, né? A gente põe mais só para ver mesmo o que vem por aí. E uma coisa bacana que eu faço nessa palestra é colocar várias ilusões de ótica para ilustrar as coisas que eu estou falando. Isso é bacana porque dá para fazer essa palestra na 8ª série, aí você só mostra as ilusões de ótica para a garotada acha barato, ou dá para fazer com pesquisadores, aí você vai discutir o que as ilusões estão realmente falando para você sobre como o seu cérebro funciona. Bom, então eu queria começar falando um pouquinho o que é esse negócio de visão, o que eu estou querendo entender por visão, né? Visão é um sentido, extração de uma representação do mundo real com base em dados visuais. Definição muito cíclica, mas não é para ser uma definição matemática formal, axiomas, é só para ter uma ideia do que a gente está falando. A ideia o que eu chamo de processo de visão é você pegar uma foto ou uma imagem e como se fosse ter uma máquina para processar isso, e o que sai do outro lado é uma descrição do que tem nessa imagem, informações que você tira dessa imagem. E à medida que eu vou falando as coisas aqui, eu quero que você imagine que tem duas maneiras disso acontecer. Pode ser visão natural, o que acontece nos nossos olhos e no nosso cérebro, e nos animais, tá? O que eu chamo de visão natural, ou pode ser visão computacional, seria o processo sendo feito por um computador, um sistema, uma inteligência artificial. Em parte, uma coisa que espero que fique mais clara é que, do jeito que eu estou chamando visão, não é só você tirar a foto do ambiente, não é só a câmera que você fez clique e tirou a foto. É mais do que isso, é depois da foto você tirar as informações. Eu estou pensando em visão nessa classe bem geral. Não sei se eu preciso convencer vocês que visão é uma coisa muito importante. Está um dado aqui, de um artigo da Scientific American, que 40% do seu cérebro é dedicado ao processo de visão. 40% é coisa pra caramba. É claro que eu peguei um dos números mais favoráveis. Dependendo de onde você for na literatura, tem lugar para dizer que é 20, tem lugar para dizer que é 15, tem lugar... Esse aqui é um dos melhores, porque eu estou tentando convencer vocês que é importante. Eu pego o número grandão. Tá? Mas está aqui uma referência. 40%, talvez mais. Bom, então, para se localizar, é mais ou menos assim que eu estou pensando, tá? Você tem... aqui está o mundo real. O que eu estou chamando de visão é o processo que do mundo real tira uma imagem e mais, da imagem tira uma descrição. Aí eu completei o diagrama com algumas outras coisas, só para localizar um pouquinho. Computação gráfica é mais esse pedaço aqui. Você sai de uma descrição, sai de um modelo e cria uma imagem. É isso que aquele pessoal da Pixar está fazendo.
Quando eles estão fazendo um filminho, eles estão de um modelo tentando gerar uma imagem, tentando gerar um filminho para a gente ver. Tá? Então, no certo sentido, visão é o processo inverso da computação gráfica clássica. Aqui dentro, você tem um mundo de processamento de imagens. De uma imagem, você pode tirar outra. Esse processo de uma imagem você tirar outra pode ser feito nas duas direções. O pessoal que está fazendo computação gráfica pega um modelo, cria uma imagem, e depois eles querem melhorar a imagem, fazer ela ficar mais bonita, mais cinematográfica, mais real ou menos real. Então eles vão fazer processamento de imagens em cima do filme que eles já geraram para melhorar as imagens. E também pode ser feito no processo de visão. Muitas vezes você pega uma imagem de uma câmera fotográfica e você quer alimentá-la para um certo algoritmo, mas ela está muito suja, tem muito ruído, tem que ser pré-processada. Processamento de imagens pode servir para ambas as áreas de computação gráfica ou para visão computacional. Comentários? Até aqui é meio sem graça, né? E aí eu pus aqui uma setinha, motores e músculos, que é meio ridículo, só para completar um triângulo. Se você tendo uma descrição do mundo, você usa os seus motores para ir lá e modificar o mundo real. Bom, faz sentido, mas sinceramente eu estou mais concentrado nesse pedaço aqui. Tá? Aqui tem toda uma parte de inteligência artificial. Você tem uma descrição de uma cena e você quer outras. Alguém diz que tem um bloco de madeira em cima do outro bloco de madeira e você gostaria de daí tirar uma caixa em cima de uma mesa. Tá? Tem um processo de inteligência artificial para você, a partir de uma descrição de cena, criar outra melhor. Eu digo, tem 10 pessoas nessa sala, tem 15 pessoas na sala do lado e a inteligência artificial vai dizer que tem 25 nas duas salas juntas. Bom, essa inteligência artificial seria bem fraquinha. Mas coisas desse tipo. De uma descrição tirar outras, eu chamaria de inteligência artificial. Comentários, sei lá, dúvidas? Diz. Pois é, o que eu estou chamando de... Eu estou misturando, né? A pergunta é o que eu estou chamando de visão computacional. Visão computacional seria esse processo quando feito por um computador ou um sistema de artificial. O mesmo processo feito por mim, por você, por um cachorro, é visão natural. É assim que eu estou pensando. Ok? Bom. Então, deixa eu convencer vocês, porque quando a gente fala esse negócio de visão, as pessoas que não são da área falam assim, pô, mas isso é trivial, cara. Qualquer neném de 3 anos de idade consegue enxergar as coisas e tirar uma descrição do mundo real. Visão é muito fácil, né? Visão é muito esperta, a visão da gente é inteligentíssima. Deixa eu convencer vocês disso. Primeiro, no certo sentido matemático, visão é um problema inverso e mal posto. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. A parte de computação gráfica, que você tem um modelo da cena e precisa gerar uma imagem, num certo sentido, ela é um problema muito bem conhecido. É um problema de física, um problema de ótica. Se você sabe como que a luz rebate nas paredes do seu ambiente, nas pessoas, nas testas luminosas, você consegue, dada a descrição do modelo, tem uma testa luminosa e uma luz ali, você consegue calcular como que a luz bate, como que ela reflete, como que ela vai para a sua câmera virtual e gerar a imagem. É um problema de ótica, é um problema direto. Você sabendo as leis da física, sabendo onde estão todos os objetos da imagem, você pode precisar de muito computador, mas você vai calcular a imagem realista tanto quanto você quiser. Então esse é um problema direto. Visão é um problema inverso. Tem que desfazer esse processo. E como, num certo sentido, a descrição... Como as imagens podem ser ambíguas, eu vou dar exemplo para vocês para isso, dado um modelo, se você me der todas as propriedades desse modelo, só tem uma imagem correspondente. Mas dado uma imagem, você pode ter várias interpretações dela. Então, visão é um problema inverso e a gente diz que ele é mal posto, porque pode ter várias respostas para uma mesma imagem. E se você não acredita nisso, eu vou convencer vocês com ilusões de ótica daqui a pouco. Uma mesma imagem pode ter várias interpretações. Várias. Então, é isso que eu estava falando. Computação gráfica é mais fácil. Só depende de você saber a ótica direito, ter um bom processador. Fácil, a teoria é fácil, tá? Na prática, fazer as computações pode dar bastante trabalho. Você pode precisar de um algoritmo esperto para fazer rápido o suficiente para o seu computador dar conta. Isso é outra história. Como eu estava dizendo, pequenas variações numa imagem levam a interpretações distintas. Aliás, mesmo que você não tenha nenhuma variação na imagem, você pode ter interpretações distintas. Visão é ambígua. E aí eu vou dar um primeiro exemplo bacaninho. Isso é uma ilusão de ótica bastante clássica. A referência que eu consegui, isso a primeira vez que está documentada, apareceu em 1915, mas talvez o original disso seja de 1888, não se sabe exatamente qual é o autor. Eu não sei, o que vocês estão vendo ali? Vamos lá, não sei se vocês conhecem já essa ilusão. Uma mulher de costas, ela, assim, se você tivesse que chutar, ela é nova ou ela é velha? Uma mulher novinha, ela tá de costas, ela está olhando lá para trás, e ela tem uma gargantilha, é isso?
Tá. Alguém está vendo alguma outra coisa? O que você está vendo? Uma senhora velha? Ah, peraí, vocês estão malucos, cara. Peraí. Como é que é isso? Vamos ver se vocês conseguem enxergar ambas as coisas aqui. Tá, tá todo mundo vendo a mulher novinha? Você não está vendo a mulher novinha? Tá, eu vou tentar te mostrar onde é que está a mulher novinha aqui. Você está vendo, né? Diz pra gente onde é que está a mulher novinha. Explica pra ela onde é que está a mulher novinha. A pena tá na cabeça dela. Essa coisa preta é o cabelo. Isso aqui. Isso. E logo abaixo o rosto, a silhueta do rosto de costas. Ela está olhando pra lá? Sim, é isso? Isso. Porque a boca da velha é do lado. Isso aqui seria a orelha. Isso aqui é a orelha, isso aqui é o queixo, isso aqui é uma gargantilha. Ela está assim. Eu não sei fazer uma representação boa de uma mulher nova, mas... Calma. Ela está olhando para trás. Não consigo. Assim, olha aqui para mim a silhueta, assim, ó. É mais ou menos isso. Exceto que ela tem mais cabelo do que eu. Vira mais pra tela um pouquinho pra ficar melhor. Vira mais para tela? Vai, me ajuda aí, assim? Tá. Uma pena, isso aqui é uma orelha, né? Tá. Então essa é a mulher nova. Mas você viu uma mulher velha, agora conta pra ele onde é que tá a mulher velha. O nariz, o cabelo, ela tá com bem na cabeça. E a boca. Ou seja, é assim a mulher velha. Isso. Enxerguei. Com um narigão. Isso aqui é uma boca meio caricata, mas sim. E um queixo, parece que isso aqui é um queixo. E ela tá olhando pra baixo, pra cima, ó. Ela some. Bom, vamos lá. Então, só pra gente fazer aqui uma pesquisa completamente científica, quantas pessoas estão vendo as duas? Ah, bastante, olha aí. Aí do resto do pessoal, em geral, na minha experiência, o pessoal vê a nova primeiro. Você só viu a velha? Eu vi a velha. Quem é que só viu a velha? Só pra ter uma ideia. Costuma ser pouca gente. Vocês dois só estão vendo a velha. E quem é que só viu a nova? Imagina que o resto. Então, tem que treinar. Em casa, levar essa imagem, treinar para ver as duas. E dá, é costumar. Depois que você vê as duas, você não consegue não ver mais. É uma dessas ilusões de ótica desse tipo. Bom, por que essa imagem está aqui? Peraí, a gente às vezes se diverte com a visão de ótica, né? Mas tem um motivo para esse negócio estar aqui. Eu estou tentando convencer vocês que visão é um problema difícil. Assim, pensa bem. Você está encarregado de fazer um algoritmo de computador para interpretar imagens. Quando você joga essa imagem no algoritmo, o que o algoritmo tinha que dizer para você? Qual das duas interpretações? Ambas, talvez? Talvez ambas, né? A gente está vendo ambas, eu quero que o computador veja ambas também. Poxa, mas são completamente diferentes as duas interpretações. Vai ser difícil conseguir um algoritmo que gere ambas. Visão é difícil. O mesmo problema tem duas soluções. Diz. Se você tiver essa ambiguidade em várias partes da sua imagem, aí o negócio fica combinatorialmente complicado, né? Se tiver ambiguidade em várias partes, fica mais difícil ainda. E essa ambiguidade ainda pelo menos gera duas descrições, que pelo menos ambas as descrições têm alguma coisa em comum. É uma pessoa, né? Mas tem coisas mais difíceis. Pois é, se tiver ambiguidade em vários outros lugares, vai ficar bem complicado. Então a visão da gente é muito esperta. O fato de que você é capaz de ver uma, a outra, ou ambas até, é um sinal de que o nosso processo de visão é bastante esperto. Porque, como vemos, tem pouca coisa aqui. O fato de que a gente está vendo alguma mulher aqui, qualquer uma das duas, já é, assim, notável. Só tem uns borrões pretos num papel branco. Bom. E ruído piora o problema, né? Porque as imagens, quando você captura uma imagem com uma câmera digital, ela não vem purinha, linda, maravilhosa. Ela vem com ruídos, vem com defeitos. Aliás, quando a gente capta o nosso olho, também. E a gente processa e a gente compensa esses ruídos naturalmente. Bom, já que eu entrei nesse negócio de fazer ilusões de ótica, então deixa eu convencer vocês que a visão da gente é burra pra caramba. Eu acabei de falar que a visão é esperta, que a gente consegue enxergar coisas onde quase não tem nada. Não, a visão da gente é muito burra. E as ilusões de ótica são exatamente os lugares onde a visão da gente falha. E tem 4 tipos clássicos de ilusão de ótica. Ambiguidades, tipo essa que você viu aqui, uma imagem tem 2 interpretações. E assim, se isso aqui era uma foto de uma mulher jovem, quando você vê uma mulher velha, você errou, seu cérebro errou. Se isso era uma foto de uma mulher velha, quando você viu uma mulher jovem, seu cérebro errou. Então, é uma falha do seu cérebro, no certo sentido. Tá, estou exagerando um bocado. Realmente, essa figura foi de propósito feita para dar margem a ambas interpretações. Tem outros tipos de ilusões de ótica, né? Então eu falei, essa aqui é a ambiguidade. Tem distorções. Essa aqui é uma distorção. Está ali o crédito, James Fraser, 1908, bem antigo.
Eu não conhecia isso até uns 10 anos atrás. Assim, você está vendo essa figura aqui? E se você olhar essa figura que fica rodando aqui, o nome dessa figura, não sei se vocês sabem matemática, como é que é o nome dessa figura que fica rodando aqui? É uma espiral, né? Isso foi uma pausa dramática. É uma espiral, né? Todo mundo sabe uma espiral, né? Você não precisa saber matemática, esse cara fica falando que é matemática. Espiral é uma palavra da língua portuguesa. É uma espiral. Claro que é uma espiral. Quando você começa aqui, eu vou dar uma volta para você ver. À medida que eu for dando a volta, vai ficar entrando, não é isso? Então vamos lá, vamos começar aqui e vamos dar uma volta inteira seguindo essa linha. E aí você vê que à medida que eu vou rodando o meu dedo, você vai entrando na figura e por isso quando eu dou uma volta, você acaba... Então, à medida que eu vou rodando o meu dedo, nessa linha, você vai entrando na figura e cada vez que eu dou uma volta, você chega no... Isso não é uma espiral, não. Assim, eu falei que às vezes eu faço a palestra na oitava série, esse é o momento que eu pego um garoto da oitava série e mando ele vir aqui na tela e fica... Se alguém quiser, você não está acreditando em mim, quer vir aqui e rodar o seu dedo, fica à vontade. Eu acho que você roubou disso. Eu roubei? Pois é por isso mesmo que às vezes eu tenho que chamar alguém da plateia. Alguém quer vir fazer com o dedo para ver se eu não roubei? Tá, vou fazer bem devagarzinho, ó. Vou começar daqui bem de fora, tá? Ó, essa é a mais de fora aqui. Vou começar daqui. Eu vou bem devagar para você ver que eu não estou roubando. Não pisca. Estou seguindo essa linha que todos nós sabemos que é uma espiral. Não pisca, porque senão eu vou roubar. Isso não é uma espiral. Isso são círculos. Mas tá todo mundo vendo uma espiral. E agora que eu te falei que são círculos, e agora que eu segui o meu dedo lá e você sabe que é um círculo, você continua vendo uma espiral. Eu estou vendo uma espiral, não é assim, vocês não sabem nada. Eu estou vendo uma espiral também, mas não é. Isso é uma ilusão de ótica. Isso é o seu cérebro falhando violentamente. E é claro que a imagem foi feita para enganar o seu cérebro, né? Todas essas dicas aqui, essas curvas pretas e brancas entrando aqui, esse pedacinho de curva preta que está entrando, leva o seu cérebro a olhar aqui localmente e falar, essa curva está entrando. Essa curva pretinha aqui, pequenininha, está entrando. Seu cérebro olha para isso e fala, essa curva está entrando. Ele aplica isso na curva como um todo, ele conclui que está tudo entrando. Ele conclui que é uma espiral, que é a única maneira de ele combinar essas informações todas. Seu cérebro errou. Foi? Então isso é uma ilusão de ótica que mostra o seu cérebro errando. E aí eu te pergunto de novo, quando eu jogar isso no computador, eu quero que, se eu tivesse um algoritmo que analisasse isso, eu pudesse fazer uma pergunta para ele em linguagem natural, o que tem aqui? Eu queria que ele dissesse que são círculos ou que são espirais. Eu quero que ele faça igual ao nosso cérebro, ou eu quero que ele seja melhor do que o nosso cérebro, e eu não sei nem o que significa a palavra melhor nesse contexto. Complicado. Dúvidas, comentários? Alguém quer? Vocês acreditam em mim agora? Então essa é a espiral de Fraser. O nome dessa ilusão de ótica é espiral de Fraser. Mas não tem espiral aí, não. Bom, tem as distorções, que são coisas desse tipo, quando o seu cérebro distorce uma imagem e acha que tem uma coisa distorcida ali, não tem? Essas aqui vocês devem conhecer, né? Essas coisas do Escher são bastante famosas, são os paradoxos, né? Uma imagem que localmente parece fazer sentido, mas globalmente ela não representa nenhum objeto da vida real, né? Aqui a chave é essa água aqui que vai descendo, né? Dá pra ver que ela vai descendo, né? Porque olha aqui os degraus. Ela vai descendo, 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 caindo. Ué, peraí, como é que é isso? Vocês conhecem essa? Essa é mais ou menos famosa. O Escher tem milhares de figuras paradoxos desse tipo, coisas que localmente fazem sentido, mas globalmente não formam uma coisa tridimensional válida. Pelo menos não que nem você acha que é. Então isso a gente chama de paradoxos. E tem as ficções. Esse aqui é o triângulo de Canisa, de 55. A ideia é que a grande maioria das pessoas olha para isso e enxerga um triângulo branco que está um pouco acima do resto da imagem. Vocês veem isso? Tem um triângulo branco aqui que está um pouco à frente do resto da imagem, por isso que esse triângulo branco estaria cobrindo pedaços da imagem de trás. Agora, eu juro para você, não tem triângulo. E a maioria das pessoas vai jurar para mim até que... A maioria não, mas algumas pessoas vão dizer até que a cor desse triângulo branco é um pouquinho diferente da cor do triângulo de trás. A grande maioria, quase todo mundo vê uma aresta aqui.
Pode eu jurar para você que se você olhar a cor desse pixel, vai lá no RGB do arquivo, e o RGB dessa é a mesma cor, é exatamente a mesma cor, não existe nada separando isso disso. E aí eu te pergunto, como é que eu vou fazer um computador enxergar essa aresta que você está vendo, se de fato ela não está lá? Ela só está lá se você enxergar a coisa como um todo e imaginar que tem um triângulo na frente de um outro objeto. Você inventou esse triângulo branco aqui na frente. Eu quero que o computador invente isso também? Não sei, talvez sim, né? Que é uma interpretação natural. Essa ilusão vem por causa desse alinhamento, né, entre essa aresta e isso aqui, mas o pessoal criou outras ilusões de óticas com o mesmo princípio, em que o alinhamento não é tão claro. Esse aqui, por exemplo, é uma coisa do Idesal de 91. Não tem muitos alinhamentos ali, não. Mas eu aposto que você está vendo uma espécie de esfera. Eu juro para você que não tem esfera. Você vai falar, eu estou vendo aqui a aresta da esfera. Não, juro, esse branco e esse branco são idênticos. Você inventou essa esfera como maneira de explicar por que alguns desses cones estão cortados e outros não estão. Não existe nada tridimensional esférico ali de verdade. Diz. Uma criança que não tem ainda tantos preconceitos veria a mesma coisa? Isso é uma boa pergunta. Eu não sei, para falar a verdade. Eu acho que sim. Eu acho que essas duas sim. Mas é engraçado que a gente vai voltar a esse assunto lá na frente, porque uma das grandes dificuldades exatamente dos experimentos que o pessoal de psicologia faz para ver quem que enxerga isso e quem não enxerga é isso. Tem um artigo brilhante, eu vou comentar daqui a pouco, sobre viés cultural em experiências psicológicas. Como a grande maioria dos experimentos de psicologia são feitos nos Estados Unidos, que é onde tem o dinheiro, muitas vezes o pessoal tira a conclusão tipo assim, o cérebro faz isso, mas não, tem um viés cultural e assim, é o cérebro do americano faz isso. E isso bom, a resposta eu não sei, né? Mas é uma coisa para se preocupar. É uma pergunta interessante. A pergunta, não sei se todo mundo ouviu, é essa. Uma criança, um neném, ia também ver essas ilusões de ótica desse jeito? É uma coisa que você aprende com o tempo ou é uma coisa que está no hardware do seu cérebro, né? Eu acho que essa está no hardware, mas eu não tenho certeza absoluta, não. Aquela eu não sei. Bom, então são ficções, são coisas que não existem de verdade, que você inventou e botou lá. O seu cérebro inventou e por isso você está vendo. Eu quero que o computador simule essas coisas? Difícil dizer. Eu acho que sim, talvez, mas é difícil dizer. Então a visão da gente é burra, erra pra caramba. Bom, então como é que eu vou fazer um sistema de visão computacional genérico? Eu queria um sistema que enxergasse qualquer coisa e interpretasse essa imagem de uma maneira parecida com o que a gente faz, ou talvez melhor. Como é que eu faço isso no computador? Tem que organizar o programa, está muito vago. Uma possibilidade de organização é esse modelo, que é o modelo do David Marr. É o pior slide de hoje, tá? Não se assusta não. Depois melhora. O modelo é o seguinte, o Marr estava propondo que a gente dividisse o problema de visão em vários pedacinhos. Então ele propôs que tivesse tipo uma linha de processamento. A primeira parte da linha de processamento é você pegar a luz e transformar em uma imagem digital, fazendo uma conversão fotônica. Isso seria feito numa câmera digital. Isso também é feito no seu olho. Aí a palavra não é imagem digital, mas o seu olho também faz isso. Pega a luz que entra no seu olho, lá na retina, transforma em sinais elétricos no fundo do seu olho. Não é imagem digital, mas é uma espécie de imagem também. Aí a segunda parte do processamento seria o que a gente chama de um processamento de baixo nível. Você pega essa primeira imagem digital, faz uma filtragem básica, tira um ruído mais que não te interessa, faz uma primeira detecção de arestas, faz um primeiro agrupamento e gera um troço que o pessoal chama de esboço primitivo. Você pensa assim, você faz um cartoon do que você está vendo, tá? Eu estou vendo vocês aqui, a primeira coisa que você vai fazer é criar um cartoon com os bordos das cadeiras, os bordos das pessoas, faz um primeiro agrupamento e tira um pouco do ruído. Então, pensa que é um cartoon que não está muito longe da verdade. Aí, a partir desse cartoon, você vai fazer um reconhecimento de formas. Você vai olhar para dicas que tem na sua imagem, de um movimento, estéreo, sombreamento, textura, vou falar um pouquinho mais de cada um desses daqui a pouquinho. E a partir dessas outras dicas do que tem na sua imagem, você tira daquele cartoon um esboço que o pessoal chama de 2,5D. A ideia é, eu começo a enxergar as superfícies que tem na figura que eu estou vendo, com alguma noção de tridimensionalidade, alguma. Então, você que está me vendo aqui, você partilha de um cartoon, de um Ralph, para assim, ter uma superfície virando para baixo, uma aqui virando para a esquerda, meio curva aqui, tem uma superfície ali, tem uma superfície aqui. Você começa a enxergar as superfícies e com uma ideia relativa do que está na frente e o que está atrás. Você ainda não tem um modelo completo do Ralph,
Você só tem os pedaços de superfície dele. Esse seria o esboço 2,5D. Aí você faria agora um outro processamento que o pessoal chama de parsing, que você cria os objetos. Porque, na boa, quando você olha para mim, daí, você não está enxergando o lado de cada Ralph. Quer dizer, você está enxergando o lado de cada Ralph, mas a sua interpretação do seu cérebro não é a metade da frente de uma pessoa. O seu cérebro, mais ou menos, imagina o resto da minha pessoa. Se eu virasse para cá e, de repente, não tivesse a parte de trás do meu corpo, você ia ter um susto, porque na sua cabeça, a metade de trás existe, mesmo que você não esteja vendo. Muito do processo de visão, você cria coisas no seu cérebro para completar as informações que você está vendo. Então é nesse momento que você faria isso, que você passaria desse esboço 2,5D para um esboço 3D, onde você imagina o objeto como um todo, inclusive as partes que você não enxerga diretamente. Seria assim, para quem faz computação gráfica, agora você cria um modelo wireframe completo, um modelo de arame completo do que você está enxergando. E no último passo lá em cima, errei. No último passo lá em cima, agora você faz uma comparação com protótipos. Eu já vi uma cadeira na minha vida antes. Eu estou vendo uma superfície que parece uma cadeira. Deixa eu dar um nome para isso, cadeira. Então agora você tem realmente uma descrição da sua cena, incluindo rótulos que você já aprendeu no passado. Essa parte aqui de cima é no limite entre visão e inteligência artificial. Não sei nem se eu chamo de visão ainda, se eu já chamo de inteligência artificial. Tá? Então aqui você está vendo um modelo 3D, cone com conezinhos saindo e cones menores saindo da ponta desses cones. Esse é o modelo 3D. E nesse último passo você fala assim, é o palestrante de hoje, o nome dele é Ralph. Tá? Então essa é uma maneira de arrumar o processo de visão para a gente poder atacar como ciência. As pessoas agora podem atacar, cada uma delas ataca um desses módulos. Vamos fazer pesquisa. Vamos lá, você faz aí o módulo de reconhecimento de formas, eu vou trabalhar na inteligência artificial. É uma maneira de separar o problema, né? Os engenheiros fazem isso o tempo todo, né? Separar o problema em problemas menores para poder atacar. Bom, agora eu queria falar um pouquinho por que o Mark pensou nessa divisão. Você deve estar curioso, por que ele botou um movimento ali? Por que ali tem estéreo? Por que detecção de arestas é antes do movimento? Deixa eu tentar te convencer que o Mark pensou sobre essa organização, por que ele organizou, especialmente a parte de baixo, por que ele organizou assim. Bom, então, por exemplo, por que tem arestas logo aqui como uma das primeiras coisas que o sistema faz? É natural isso? Deixa eu convencer vocês que é. Bom, primeiro, a gente tem evidência fisiológica disso. Existem neurônios, logo na saída, na entrada quando sai a nervo óptica onde entra no seu cérebro, tem neurônios cujo único objetivo é ver se tem uma aresta. O que eu estou chamando de aresta aqui é uma aresta na sua imagem. Fazer o bordo do seu cartoon. Tem neurônios que só fazem isso. Tem um neurônio que só dispara loucamente se ele está olhando para uma região da imagem onde tem uma variação de uma cor para outra, do lado uma da outra. Ele acha arestas. Tem neurônios só para isso. Se o nosso sistema visual tem isso, talvez seja razoável a gente fazer isso também no sistema computacional. Porque, veja bem, o sistema visual dos animais, dos nossos, é o único que a gente sabe que funciona, tá? Então por isso passa a ser um modelo natural para computacional. Bom, tem neurônios só para isso. E mais, se você me dá um cartoon, eu falei um cartoon, um desenho animado, só preto e branco, só as linhas de fundo, por incrível que pareça, dali você consegue interpretar bastante coisa. Sem movimento, sem estéreo, sem cores, sem nada tridimensional, ainda assim você consegue tirar uma interpretação da imagem. Então isso é uma indicação de que talvez esse modelo de cartoon seja uma coisa muito básica. Por isso que ele põe lá embaixo no começo do processamento. Em um certo sentido, as arestas são a surpresa da sua imagem. Quando você olha para mim, a parte verde aqui da minha camisa não tem muita diferença daqui para cá, para cá, para cá. Se você jogasse fora esse pedaço do meio da minha camisa e pegasse só as bordas, você mais ou menos conseguiria imaginar a camisa verde por baixo. Porque aqui não tem surpresa nenhuma. Sabendo que aqui é verde, você supõe que é verde aqui no meio. As arestas vão ter surpresa. Por isso que os cartões funcionam, né? O cara não precisa desenhar a região completa do corpo do cartãozinho dele. Se você desenhar o bordo, você meio que imagina o resto. Então, os arestas são onde estão realmente a informação da sua imagem. É a mais importante. Tem outras coisas, mas é a mais importante. Bom, por que sombreamento? Bom, sombreamento porque o sombreamento pode determinar uma forma 3D. Na outra caixinha tinha sombreamento com uma coisa importante. Olha, a única diferença entre essas duas imagens é o sombreamento. Não tem nenhuma outra diferença. Agora, essa aqui você interpreta como um disco plano, a maioria das pessoas. Essa aqui quase todo mundo enxerga uma esfera.
Então, para enxergar essa esfera, você precisa desse sombreamento. O que eu estou chamando de sombreamento é essa gradação de preto para cinza para branco. Por isso que o sombreamento tem que estar no processo em algum lugar. O sombreamento, às vezes, é a única coisa que te ajuda a enxergar o que está na sua foto. Estou falando demais. Comentários, dúvidas? Bom, então, por isso tem sombreamento naquelas caixinhas. Agora, mas peraí, por que ele põe a aresta antes de sombreamento? Por que ele põe a aresta lá embaixo como uma das primeiras coisas do processo e sombreamento depois? Porque as arestas parecem ter uma importância maior. Assim, olha essas duas faixinhas e a interpretação é completamente diferente, né? Na de cima, você está vendo uns pedaços de superfícies cilíndricas fazendo uns bicos assim. Na de baixo, você está enxergando uma coisa suave, uma coisa ondulada, uma telha dessas de onduladas, né? Eu diria assim, uma função seno. Então você está enxergando objetos completamente diferentes. Espera, sim? Mas deixa eu contar para vocês, se você pegar essa linha dessa figura e pegar essa linha dessa figura e botar no computador e olhar o sombreamento de cada uma dessas duas linhas, eu juro para vocês que é exatamente a mesma. Tá, tem uma translação, mas aqui vai ser preto, cinza, branco, cinza, preto, cinza, branco, preto, cinza, branco. Aqui também. E se você fizer uma pequena translação aqui, dá até para encaixar uma na outra. Então o sombreamento daquelas duas figuras é exatamente o mesmo que uma translação. Mas as figuras são completamente diferentes. Por que você está enxergando figuras completamente diferentes se o sombreamento é exatamente o mesmo? Por causa das arestas. As arestas estão te guiando para você interpretar isso de um jeito e isso de outro. O que eu estou chamando de arestas são essas curvas que limitam as imagens. Então a aresta parece mais importante que o sombreamento para interpretar pelo menos essa imagem. Faz sentido? Por isso então que a gente põe a aresta como mais básico lá do que... Bom, o Marco botou, não fui eu? Final dos anos 50, eu acho, anos 60, não lembro direito. Então, mesmo sombreamento são mais distintos por causa das arestas. Por isso que as arestas parecem ser mais importantes. Uma das coisas que eu pus lá foi textura de uma imagem. O que eu quero dizer com textura é isso. Quando você olha um material que tem textura, a deformação dessa textura te dá uma ideia de como que está essa superfície no espaço tridimensional. Então aqui tem essa figura que é bacana, porque ela não tem nenhuma espécie de sombreamento do tipo sombra mesmo, de iluminação. Ela não tem nenhuma aresta, porque eu cortei com um quadrado em volta. A única coisa que ela tem é essa deformação das bolinhas. E isso faz você enxergar, eu espero, uma superfície tridimensional. Sim? O que está fazendo você enxergar a superfície tridimensional é a variação dessas bolinhas. É isso que eu chamo de textura, tá? Quando chama textura em visão computacional, é a deformação do ambiente. Então, quando você olha aqui essa madeira aqui dessa mesa, você olha essa cadeira que está aí do seu lado, ela tem uma certa textura, ela tem certos pontinhos vermelhos de acordo com o próprio material que está nela. Dependendo do ângulo que você olha para isso, a textura é modificada tipo desse jeito. E com isso você consegue, isso te ajuda a recuperar para que lado que a cadeira está indo. Isso me ajuda a recuperar para que lado que a mesa está indo. Bom, a mesa não está indo para o lado nenhum. Tá? Então, por isso que textura tem que fazer parte desse processo. A gente consegue interpretar isso. Sem textura eu não conseguiria. Ok? Bom. Estéreo também é uma coisa importante. Estéreo, que eu chamei de estéreo lá naquele diagrama, é isso. O fato de você ter dois olhos, então você consegue... Deixa eu dizer assim. Se eu colocar um dedo bem perto do meu nariz, esse dedo no meu olho direito vai ser projetado lá no canto de lá, e no meu olho esquerdo vai ser projetado lá naquele canto de cá. Então os meus dois olhos veem esse dedo em posições distintas lá no fundo da retina. Como as posições estão muito longe uma da outra, aqui está bem à esquerda, aqui também à direita, o meu cérebro conclui que esse objeto deve estar bem perto do meu nariz. Por outro lado, um objeto que está lá longe, um olho vai receber essa imagem no fundo, segundo uma certa direção, o outro olho na outra direção, mas com um ângulo muito pequeno, a diferença é pequena. Então, a diferença de onde que o mesmo objeto foi parar no fundo do seu olho, a diferença entre os dois olhos, faz você ter uma ideia de qual é a distância que esse objeto está do seu olho. Isso ajuda você a ver o que está longe, o que está perto, ajuda você a fazer três dimensões. Então isso é importante. É isso que eu chamo de estéreo.
E é isso que faz a gente conseguir enxergar aqueles filmezinhos 3D no cinema, né? Porque eles usam isso para você ver imagens diferentes dos dois olhos e você acaba vendo em 3D. E eu tenho aqui uma figura que eu meio que me arrependo de colocar. Não sei se vocês já viram esses livros que tem essas coisas, chamam Random Dots Diagrams. A ideia é que você tem uma figura com os padrões, e se você conseguir olhar para isso e enganar os seus olhos, fazer o seu olho esquerdo ver para isso, o seu olho direito ver para isso, e os seus olhos acharem que essas duas coisas são a mesma, mas mais atrás da figura, você acaba enxergando uma figura 3D ali. Vocês já brincaram com isso? Isso fez um certo sucesso há um certo tempo atrás, mas meio que sumiu do mercado ultimamente. E é horrível, porque eu sei exatamente a física por trás disso, mas eu não consigo enxergar essas porcarias. Eu tenho uma dificuldade de ver isso. Também é uma coisa que na tela fica mais difícil, tá? Teria que ser algo que estaria na sua frente. Eu não consigo enxergar isso. Eu lembro que é uma caveira, eu já consegui uma vez em casa. Algum de vocês consegue fazer isso rápido? Assim? Você tem que dar uma... Você conseguiu já? Uau! Um treinamento super simples para isso, mas não vou falar aqui agora. É uma caveira. É uma caveira? Várias caveiras, uma atrás da outra, que vai crescendo. Depois. Acho que você vai ter que contar acho que você vai ter que contar o treinamento, é muito tempo. Fala aí, não sei. Tem gente que relaxa o olho e tem gente que cruza, não sei. Põe duas moedas, uma do lado da outra. Meu filho de 7 anos faz isso, e ele consegue ver. Põe duas moedas, olha para ela em cima do papel e fica vesgo. Até que cada moeda dessa se transforma em duas. Tá. Aí vai chegar um momento que as moedas do meio vão se sobrepor. Isso. Nessa hora você vê. É um exercício com o músculo. Aí, basicamente, você tem que fazer a mesma coisa com essa imagem, como se isso aqui fosse uma moeda e isso aqui fosse a outra. Dois pontos iguais e faça. Mas você está dizendo que treinando com moeda você acostuma a fazer, aí quando você pega uma imagem dessa, você faz uma rápido. Você pega dois pontos iguais, faz esse exercício. Na hora que eles se juntarem, você vê a imagem tridimensional. Depois eu te dou o cheque, obrigado. Teoria é um protozoário. Não, pois é, não, é realmente uma coisa realmente tridimensional. Ela salta da tela ou vai para trás, dependendo de como você faz. Se você tentar enxergar alguma coisa olhando para essas regiões, não tem nada ali. Isso é só para enganar o seu olho. É realmente uma coisa tridimensional e esses azuis e brancos aí aparecem com uma espécie de textura em cima deles. Mas você realmente vê algo que salta do papel. Eu consigo, mas é difícil, cara. E também ser míope atrapalha, tá? Quanto melhor for a sua visão, mais fácil é de fazer isso. Mas, obrigado. Tem. E olha, o que tem nessa imagem? Não tem nenhuma informação de aresta de verdade, não tem nenhuma textura do tipo que eu falei antes. A única coisa que tem é o estéreo que você fez com seus olhos. Quando você enganou seus olhos para cada um ver uma coisa, saltou a imagem. Então, se eu quiser que o computador detecte essa caveira, eu tenho que ensinar ele a tirar a informação só a partir desse estéreo. É difícil. Mas o seu filho de 7 anos sabe fazer, então não pode ser tão difícil assim. É um exercício. É um exercício. Bom, esse é mais bacana. Deixa eu mostrar. Esse é mais divertido. Deixa eu falar para vocês do ponto cego. Então, agora eu queria que vocês pegassem a folhinha que está na frente de vocês. Outro vocês ficaram frustrados, né? Que só ele viu. Esse aqui todo mundo vai ver, tenho certeza. Pega essa folhinha. Na folhinha de vocês aí tem uma figura com a cruz. Da frente. Cruz e umas bolas com o nome UF. Tem as instruções aí em cima. Vê se você consegue fazer isso. E eu vou andar entre vocês aí, porque para agitar um pouquinho. Me presta uma folhinha dessas? Onde? Obrigado. Mas essa é a sua. Só para fazer junto com vocês. Vocês viram aí, né? Você tem que fechar o seu olho esquerdo e você tem que fixar o olho direito na cruz. Fixa o olho direito na cruz. Você não pode olhar para a bolinha, você tem que ficar olhando para a cruz. Aí se você afastar ou aproximar o papel, tem uma certa distância exata, que é um pouquinho menos de um braço, que a bolinha do lado direito vai sumir. Mas não olha para ela não. Se você olhar para ela, ela não vai sumir. A distância costuma ser um pouco menos de um braço esticado, tá? A outra coisa tem que estar bem na horizontal. Senão não vai dar certo. Sumiu a bolinha? Eu tô tocando uma zona, né? Que eu fico olhando. Vocês conseguiram fazer a bolinha sumir? Porque a bolinha não está sumindo? Faz com a minha, que é mais plana. Ajuda. Você fecha o olho esquerdo, olha para o olho direito,
alinha a cabeça, você está olhando, alinha aqui, e vai ter uma certa distância, vai ser um pouquinho mais do que isso, provavelmente, vai assumir aquela bolinha. Mas que é legal que se você afasta, ela aparece. Se você aproxima, ela aparece. É uma distância correta. É uma distância fixa, né, Raul? É uma distância correta. Para mim é essa aqui. Costuma ser um braço esticado menos um pouco. Todo mundo tem. Se você não tiver esse ponto cego, oftalmologistas no mundo vão querer falar com você, porque o seu olho tem alguma coisa muito esquisita lá nele. Deve ser um pouquinho mais, ó. Eu sei que... Aqui, ó, pra mim é isso. Parece que eles jogam assim um pouco, mas... Mas você tem que ficar olhando pra cruz, não pode olhar pra bolinha. Se você tentar olhar pra bolinha pra ver se ela sumiu, ela vai aparecer. Por isso que a gente atropela o motociclista. Não, pois é, não é esse ponto cego. Eu ia falar do motociclista, mas o ponto cego do motociclista é outra coisa, né? E quem já conseguiu fazer com a bolinha pequenininha, tenta fazer com a de baixo também. Porque esse negócio do ponto cego, eu até conhecia já quando eu era adolescente. Eu já tinha feito esse experimento de brincadeira. Mas o que eu aprendi nesse curso que eu fiz lá em Harvard é que esse ponto cego é imenso. Se você caprichar, dá para fazer a terceira bolota sumir. Aí tem que alinhar bem direitinho, é difícil. O seu ponto cego deve ser mais ou menos do tamanho da terceira bolota, da terceira linha, é enorme. Mas aí tem que alinhar direitinho, da segunda é mais fácil fazer isso. Eu não consigo fazer as bolas sumirem. Nem a primeira? Assim, Fecha o olho esquerdo. Fecha o olho esquerdo, alinha a sua cabeça com essa linha e fica olhando para cá. Não olha para outro lugar, olha para essa cruz. Não olha para outro lugar, traz seu braço um pouquinho para perto. Continua olhando para a cruz. E a poder deve subir. Tem. Você pode tentar com o outro olho virando a página. Os dois olhos estão ponto cego. Se você quiser fazer assim, você fecha agora o olho direito e faz com o olho esquerdo. Se você tiver alguma coisa de problema de visão em algum dos olhos, talvez isso ajude. Agora tem que fechar o olho direito. Cuidado, troca. Fecha o outro olho. Assim é mais fácil. Mas porque... Tem que estar bem alinhado. E tem. É questão de achar. Tá? O pessoal conseguiu fazer uma das bolas maiores? Sumiu, pessoal? Agora, assim, isso é meio assustador, né? Não? O seu olho esquerdo ou direito, não sei se foi o direito, né? O seu olho direito tem um pedaço imenso do seu olho direito que não enxerga nada. Para responder essa pergunta, faz com a última bolota, que eu acho isso mais assustador. Faz com a bolota de baixo, vê se você consegue fazer aquela bola preta da última figura sumir. Só a bolinha preta que sumiu, né? Lá na última figura você não conseguiu sumir com a elipse toda, mas você sumiu com a bolinha preta, não foi? Foi, né? E o que ficou no lugar? Vê o que ficou no lugar. Que essa é a parte mais assustadora. Ficou o traçado. Vê, confere. Fica o achurado daquela figura. Peraí, isso é muito assustador, porque não tem achurado ali coisa nenhuma. Como que apareceu essa achurada ali? É o que você falou. O seu olho, ele não enxerga aquele pedaço, aí o seu cérebro vai lá e preenche aquilo com alguma coisa que ele acha que é razoável. O seu cérebro chuta alguma coisa para preencher aquele buraco. Claro, o chute foi até excelente, eu diria. Mas é um chute, porque não está lá. Vocês estão ouvindo isso que eu estou falando? Pega o microfone de novo, talvez. Eu estou dizendo que quando você não enxerga um pedaço de uma imagem, e isso acontece o tempo todo porque seus olhos têm pontos cegos, o seu cérebro preenche com alguma coisa razoável. E esse preenchimento não é o que está lá, não é a realidade, é uma coisa que seu cérebro inventou. Seu cérebro está fazendo computação gráfica para preencher aquele buraco de informação. Em outras palavras, tudo bem que não é a mesma coisa, mas se você estiver dirigindo e fechar um olho, tá, você não devia fazer isso, mas se você estiver dirigindo e fechar um olho, e no retrovisor, não é o meu ponto cego, mas no retrovisor tiver um ciclista, e o ciclista for mais ou menos desse tamanho no seu campo visual, o seu cérebro não vai enxergar ele e vai preencher aquilo com o concreto da pista. Você vai falar, eu não vi o cara, e você não viu mesmo, porque o seu cérebro preencheu. Assim, se fosse assim, eu estou com o olho fechado e aqui tem um vazio existencial, pelo menos eu sei que eu não estou enxergando nada aqui. Mas não, meu cérebro preenche com alguma coisa, eu acho que eu estou enxergando. Eu não sei, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei assustado. Se
Pois é, o problema é que isso ajuda, né? Uma das coisas que acontece que ajuda a nossa visão é que os pontos cegos dos dois olhos estão em lugares completamente diferentes. O ponto cego desse olho é um ponto lá atrás e o ponto cego desse olho é um ponto lá atrás. Então, nunca na imagem os dois pontos cegos vêm do mesmo objeto. Por isso, um olho ajuda a compensar o outro. Quando você está com os dois olhos abertos, você usa a informação de um olho para compensar o ponto cego do outro. Tá? Mas quando está com um olho só, aí quem compensa é o seu cérebro inventando alguma coisa. Bom, por que tem um ponto cego? Né? Tem até uma explicação fisiológica, por isso que eu sei que todo mundo tem. A ideia é que está aqui o olho de uma pessoa, que é o esquema, né? Aqui é a frente do olho, a luz entra por aqui e vai bater lá atrás no fundo do olho, se o olho é transparente, vai bater lá atrás no fundo do olho, e aqui é que estão os sensores na sua retina. Tá? Agora, desses sensores saem nervos ópticos que vão para o seu cérebro, mas eles não saem de cada lugar, sai um nervo óptico. Os nervos ópticos correm aqui no fundo do seu olho, eles se ajuntam todos aqui num feixe, e daqui sai um feixe de nervos que vão todos juntos carregar a informação visual para o seu cérebro. Nesse lugar, que é o nervo óptico, nesse lugar onde os feixes se juntam, aqui não tem, para assim dizer, espaço para ter sensor. Então tem um pedaço no fundo do seu olho que não tem sensor nenhum. Essa é a ideia. Por isso que tem um ponto cego. Ambos os olhos têm isso. Diz. Ralf, não sei se tem a ver com o assunto. Eu vi uma imagem, não sei se é da atividade ou se é do renascimento, que faz atividade, que tem o Partão saindo da academia, junto com o Sol que saindo da academia junto com o Partão, e todo mundo está com olhar difuso. Mas tem uma moça no canto esquerdo que está olhando fixamente para você. Quando eu li aquilo a primeira vez, eu vi como se fosse algo satânico. Não, é outro tipo de ilusão. Não é exatamente a mesma, mas tem. Tem aqueles quadros que são feitos para você de qualquer ângulo achar que está olhando para você, né? E é meio assustador, porque vai de todos os ângulos estão olhando para você. É um outro tipo de ilusão de ótica, é uma daquelas ficções de antes. Não é essa, mas é parecida. É um outro caso que eu não sei se seu cérebro falha ou não, mas... De novo, eu quero que, quando eu fizer isso computacionalmente, eu reproduzir esse tipo de argumento. Eu quero que o computador fale, é uma mulher que está olhando para mim, não interessa de onde que se olha. Não é essa, mas tem. Você tem razão. Então esse é o ponto cego, isso explica o seu ponto cego. O fato que o seu cérebro inventa alguma coisa, nesse caso bastante, no caso que você falou, inventa só o ângulo que a mulher está olhando. Né? Aqui você está inventando a figura inteira para preencher o seu buraco. Isso me assusta muito. O pessoal que estuda psicologia... de visão, meio que sabe que visão não é uma coisa tão confiável quanto a gente acha. A gente tem todos esses ditados, né? Ver para crer, São Tomé, né? E eu diria até que, assim, uma das, talvez, missões dos institutos de vocês que conversam, psicologia e tal, tem que levar isso para o pessoal do direito. Porque uma coisa assustadora é que quando você vai para um tribunal, para uma corte, a testemunha ocular é super valorizada. E quando você começa a aprender isso, não era para ser tão valorizado assim, não. Não é que eu acho que a testemunha está mentindo. Às vezes você vê um negócio que não está lá. Às vezes você vê um negócio que está lá. O seu cérebro inventa. Então, não dá para... Tudo bem, não estou falando para jogar fora a testemunha ocular. Mas estou falando que não dá para fazer um veredito baseado só em testemunha ocular. Em uma testemunha ocular. Não dá. É muito perigoso. A gente erra muito. A gente inventa. Não é porque erra porque lembrou errado, porque o seu cérebro inventou um negócio, você viu, você gravou. O achurado, você viu. Vai na corte, tinha um achurado no meio da figura. Bom, então esse é o ponto cego, é para mostrar que seu cérebro inventa. Por que eu estou falando desse negócio do seu cérebro inventar? O que isso tem a ver com o modelo de mar? É o seguinte, porque o que está acontecendo é que o seu cérebro inventa. Então não dá para ser simplesmente um processamento do tipo aqui, acha as arestas, depois vê o sombreamento, depois vem o 3D. O que você inventou para aquela bolinha veio do que estava em volta, veio de um reconhecimento de padrões, que teoricamente lá naquele meu algoritmo era algo que aconteceu lá mais perto do final. Deixa eu mostrar para vocês outras situações onde a sua cultura, os processos mais de alto nível do seu cérebro afetam o que você enxerga. Por exemplo, essa figura aí é bacana. Eu pus aqui uma questão de múltipla escolha para vocês, de vocês me dizerem o que é isso. Então eu pus aqui, o que eu fiz de errado? Aqui, 5 opções. Isso é arte abstrata moderna, é um borrão aleatório, é o mapa da Argentina com a Patagônia e a Terra do Fogo lá embaixo, é um esquema de velocidade dentro do tornado, ou a letra era para ser NDA. Aí o corretor automático do PowerPoint trocou para DNA, eu achei legal, deixei, DNA.
Pode, vamos lá, a gente pode fazer. Eu vejo um cara de rapel, eu vejo um homem de perfil assim, tipo Napoleão também. Tá. O cara de rapel, eu não sei onde é que tá. Embaixo. Aqui, um cara de rapel. Uau. O perfil é isso aqui? O perfil muita gente vê, mas é parcial, né? Como é? Você vê um perfil aqui que não encaixa com o resto. E o cara de rapel, eu confesso que eu não tô vendo. Mas é esse burrão que é o cara de rapel? É o quê? Um elefante? Você sabe dizer mais ou menos onde é que está o elefante? A tromba é isso aqui? Ah, um elefante de lado, assim? Eu consigo imaginar que isso aqui seria uma tromba e isso aqui é um elefante, isso aqui seria a parte da frente, a parte de trás sumiu por algum motivo. Assim, convenhamos, eu enxerguei esse elefante também, eu enxerguei o perfil que você falou também, mas são interpretações parciais, né? Que assim, falta um pedaço, é a melhor coisa que estou enxergando. Alguém tem uma interpretação global para a imagem toda? Sim, Salvador Dalí puro. Salvador Dalí puro, né? Eu não sei se é letra A ou letra B. Exceto que Salvador Dalí fazia coisas mais legais do que essa, né? Bom, deixa eu fazer uma pequena modificação na figura para ver se vocês mudam de ideia. Tá. E agora, vocês estão enxergando alguma coisa global? Tem gente que vai ver logo, tem gente que vai demorar. Tô vendo aqui de baixo. Tá. Eu tô mirando no senhor. Quem falou um senhor? Você viu o senhor? Eu tô mirando num senhor velhinho, né? Viu o velhinho? Eu vi. Agora eu vi. Tem um velhinho aí. Assim, ó. Aqui é o nariz dele, aqui é a boca, aqui está um olho, o outro olho deve estar ali atrás, isso aqui é uma testa, está até meio franzida. E quem não consegue ver, Depende um pouco da sua experiência. O engraçado da maioria dessas ilusões de ótica é que depois que você vê, você não consegue desver. Você não pode olhar para o detalhe, né? Você não pode olhar agora para as regiões brancas, você tem que olhar para a coisa como um todo. Esquece do detalhe. Você tem que, assim, tenta relaxar, desfocar um pouco, que aí fica até mais fácil. Não é para você olhar cada região branca, cada região preta. É para você parar assim e falar, o que é isso? É um senhor velho. Iluminado por cima, face bastante sombreada. E olha, uma coisa impressionante é o quanto de informação você consegue tirar disso aqui, que só tem uns 3 ou 4 borrões. Você falou que é um senhor, você não falou velho, eu acho que eu diria, e eu vou dizer até que ele está preocupado com alguma coisa. Suando. Ele tá sereno. Sereno, ligeiramente. Eu não acho que ele está preocupado. Pode ser sereno também. Mas assim, vai lá, cara. Quanta informação a gente está tirando de um troço que só tem os borrões? Imagina eu fazer um algoritmo que tire isso tudo aqui. Eu quero que o algoritmo tire isso tudo aqui? Eu até queria, né? Bom, mas peraí, mas tem uma coisa que eu não consigo entender. Tá, muita gente aqui viu o velhinho, mas na imagem anterior, poxa, se você forçar a barra, talvez você consiga enxergar, mas é bem mais difícil. Talvez você consiga enxergar o velhinho de cabeça para baixo. Talvez. Mas assim é quase automático. Por quê? Por que é tão difícil só porque virou de cabeça para baixo? Mas peraí. Vou fazer um experimento aqui. Agora eu sou uma coisa maluca, completamente aleatória, você não está reconhecendo a minha cara. Vai ter uma curvatura, né? Peraí, você está dizendo que isso aqui é um borrão aleatório? Ou você ainda vê um cara que está olhando para baixo, de cabeça para baixo? Assim, quando você vira de cabeça para baixo, tudo bem, o mundo fica um pouco mais estranho. Mas você não automaticamente deixa de detectar as coisas. Então, é alguma coisa do cabeça para baixo? Claro que é. Mas não é exatamente o fato de que o rosto está de cabeça para baixo. É alguma outra coisa que tem a ver com isso. Alguém sabe? É alguma coisa que tem a ver com algo que a gente aprende. Aí volta aquela pergunta dos nenéns, né? É algo que a gente aprende. Mas o que do modelo exatamente que faz a gente pensar assim? É o estereótipo que rostos costumam de cabeça estar com a cabeça para cima? Olha, não sei, talvez seja, mas de novo, quando eu viro a minha cabeça para o outro lado, você não deixou de enxergar a minha cara. Tem alguma outra coisa acontecendo aí.
E assim, um neném, quando ele vê o rosto dos pais, ele vê várias orientações, porque ele está lá no berço, o pai nem sempre chega na orientação correta, às vezes ele chega em outra orientação. Então, não sei se... Mas aí tá tudo invertido, lá. Você vira com a cabeça para baixo. Pois é, mas aí o preto com o branco... Opa, tá chegando. O preto com branco, é alguma coisa do preto com branco e orientação. Exatamente, o preto com branco te dá... os contornos ficam completamente diferentes. Isso. É isso. O problema é o seguinte, eu vou traduzir o que você falou. O que é isso? É a iluminação. A gente está acostumado a ver tudo iluminado por cima. Se você for tentar interpretar essa imagem como um velhinho que a gente está falando, você vai ter que supor também que a iluminação vem por baixo, para fazer sentido. E a gente não está acostumado com isso. A gente sempre está acostumado com a iluminação vindo de cima, o tempo todo. Porque, desde a pré-história, a gente vê as coisas iluminadas por cima muito mais comumente do que por baixo. Por quê? Porque tem aquela bola de fogo imensa no céu, que é o que ilumina a nossa vida várias horas do dia. Então, quando as coisas são iluminadas de cima, elas são mais naturais para você. Quando são iluminadas por baixo, elas são muito esquisitas. Você tem muito mais dificuldade de entender. Então, é o que você falou por causa da iluminação. Quando eu virei a minha cabeça para baixo, ela continua sendo iluminada pelo lado que você está acostumado, você não tem tanta dificuldade de interpretar. Mas se eu botar uma cara virada para baixo, com a iluminação vindo de baixo, aí é difícil. Por isso que lá no teatro, quando você quer fazer uma cena etérea, você põe a iluminação por baixo. Por isso que quando a gente põe a bandeira no mastro lá fora, a gente ilumina por baixo. Porque iluminando por baixo parece aquela coisa imponente, de outro mundo. Ilumina por cima é normal. Você vai contar aquela história de terror no acampamento? Põe a lanterna embaixo. Por quê? Porque ele parece etérea, é de outro mundo, é esquisito. Ilumina por cima é normal, é natural. Agora, convenhamos, você olhou para isso, quando você viu esse velhinho, você é capaz até de me dar as arestas que limitam a face desse velhinho. E você vai incluir algumas arestas muito doidas. Você vai incluir alguma coisa por aqui com uma aresta, que convenhamos é meio ridículo. Como é que o computador vai achar essa aresta? Esse preto é idêntico a esse. Então não dá para ser aquele processamento naquela linha de produção que eu falei. Eu não posso achar as arestas disso para depois deduzir no final que é a cara de um velhinho. Porque essa aresta que muitos de vocês estão vendo aqui, ela só existe depois que você já interpretou que é um velhinho com narigão. Então não dá para ser naquela ordem de linha de produção. Você vai ter que fazer um pouco daquele processamento e de vez em quando vai ter que voltar para verificar as arestas e o sombreamento e as coisas para poder interpretar a sua imagem. Então isso aqui é evidência de que você tem que ter feedback naquele modelo. Depois que você fez a parte do processamento, tem que voltar para reverificar algumas coisas que você já fez. Não pode ser simples daquele jeito. O interessante é que depois que você vê, fica difícil não ver. Exatamente. Agora você viu? Você estava falando que você não estava vendo? Agora você viu. Eu não estava vendo nada, eu não conseguia ver de jeito nenhum. Agora apareceu. Aí isso eu também não. É irritante, né? Quando você não vê... Você tenta mudar assim a posição para ver, porque é exatamente ver a mudança da luz, né? Para ver se... Com aqueles estereogramas eu fico maluco, cara, porque eu olho para aquilo e não vejo um monte de gente falando assim, e eu fico assim, eu sei a teoria disso, eu sei exatamente o que está acontecendo, você não está enxergando nada. Depois você vê. Então, por iluminação é de cima, e isso é uma coisa que a gente aprende no mundo da gente. Não é uma coisa que vem no cérebro de nascença, que a iluminação tem que ser de cima. E tem gente que faz experimento com isso. Você passar 2 semanas iluminando tudo por baixo na sua casa, você vai começar a acostumar com isso e vai achar esquisito quando ilumina de cima. As pessoas fazem coisas desse tipo. Experimentos desse tipo. Bom, aqui está um outro bacana. Do verso aí da folhinha, eu pus várias bolinhas em relevo. E eu queria que você... É um exercício de matemática. Desculpa. Tem que botar a folhinha na horizontal, né? Tem que botar a folha na horizontal. Põe a folha na horizontal. E eu queria... É um exercício de matemática. Eu sou matemático, quero ver se vocês sabem matemática. Estou preocupado com esse negócio de interdisciplinar, o pessoal não sabe matemática. Quantas bolinhas tem aí? Vamos ver se o pessoal sabe contar. Desculpa, quantas bolinhas estão saindo do papel? Eu quero saber quantas bolinhas estão saindo do papel. 9. Todo mundo contou 9 bolinhas saindo do papel? Põe na horizontal, senão não vai ver nada saindo. Isso, na horizontal. 8. 10. Tá vendo? O pessoal não sabe contar. Conta de novo. 10 saindo do papel. 10 saindo do papel? Alguém falou 8 saindo do papel. Meu Deus do céu, vocês não vão concordar? Depende. Se você virar a folha,
Você viu que eu fiz de sacanagem. Eu imprimi da horizontal de sacanagem. Porque quando eu falei para botar o papel na horizontal, alguns de vocês viraram na horizontal numa direção, outros na outra. Vira aí na horizontal na outra direção, quem contou 8 vê se acha 10, quem contou 10 vê se acha 8. Porque ambas as respostas estão corretas, depende da orientação do papel. Deve ser 9, que é a média. É, para fazer a média. Esse é o pessoal da estatística, né? É 10 ou é 8, faz a média, 9. O seu cabelo está pegando fogo, o seu cérebro está dentro do o seu pé está no congelador, na média está tudo bem. É de novo o lance da luz. O problema é que você olha para essa figura, quem está vendo essa figura, você, engraçado, você instantaneamente supõe que a iluminação é de cima, né? É esquisito isso, você nem sabia. Você supõe que a iluminação é de cima. Se a iluminação é de cima, essa bolinha deve estar saindo, porque é por isso que ela está iluminada aqui, aqui tem sombra. E aí você vai contar essas bolas que tem branco em cima, como se elas estão saindo do papel. 1, 2, 3, 4. Ih, caramba, eu não sei contar. 5, 6, 7, 8. Mas se o seu papel está nessa direção que é o inverso, você vai contar as outras bolinhas como saindo do papel, porque você vai inverter. Eu juro para você que essas duas imagens são completamente idênticas. Vou fazer aqui a experiência de virar uma delas. Tá, agora elas são completamente idênticas. Mas você viu aí, quando você virou o papel, dependendo da orientação, por quê? Porque você supõe que a iluminação é de cima. Mas esse negócio da iluminação ser de cima não é algo que está no hardware do seu cérebro, é algo que você aprendeu. Então não dá para contar, não dá para interpretar corretamente o sombreamento sem essa informação de que a iluminação é de cima. Essas duas imagens aí não estão. Elas são idênticas. Ah, peraí, não, essas não são, aquelas eram, foi mal. Essas duas imagens são idênticas, foi mal. Mas se eu virar uma delas, elas são idênticas, exceto pelo giro, mas você interpreta completamente diferente. Aquela tem 8 bolinhas saindo, essa tem 10. Porque a interpretação depende da iluminação. Depende da sua ideia de que a iluminação vem de cima. Tá? Então, isso aqui, desculpa, eu preciso botar isso aqui, porque muitas das coisas que eu estou falando aqui, todas essas figuras de sombreamento, essas ilusões de ótica, quase todas elas, não vou dizer todas, mas quase todas elas estão nesse livro. Então essa é a grande referência. Nada disso é meu, nada disso é meu material. Tá? Então quem quiser ler essas coisas com mais cuidado, com mais carinho, A Guide to Computer Vision é o livro do Noah, e ele entra mais na matemática dessas coisas, né? Porque teoricamente isso aqui faz parte a matemática está em tudo, e na minha palestra quase não tem matemática, né? Mas o livro entra um pouquinho de como é que você pode resolver equações para resolver cada um daqueles problemas de sombreamento. Resolver não, tá? Começar a resolver aqueles problemas individuais. E é legal porque a capa dele é outra ilusão de ótica, essa é mais difícil ainda. Vocês estão vendo o cachorro aqui? Essa é bem mais difícil de enxergar. Muita gente não vê essa. E é engraçado que você chuta algumas coisas sobre esse cachorro. Qual é a raça dele? É um dálmata. Não, o cachorro está aqui pata, tem outra pata por aqui assim, aqui está o corpo dele, aqui está o focinho, tem uma orelha aqui, que parece que está bebendo água, aqui talvez seja uma coleira, né? Tem um dálmata aí. Ou não, essa é bem difícil de enxergar. E de novo, como é que um computador vai interpretar isso, cara? Como é que ele vai achar um dálmata nessa zona aqui? Visão é um problema difícil. E esse é o crédito. Eu queria dar o crédito, a maioria das figuras veio desse livro. Essa eu tenho que contar. Essa é uma das coisas que eu aprendi há pouco tempo, tá? Essa é uma ilusão de ótica bastante clássica, que você põe essas duas figuras e manda as pessoas, pergunta para as pessoas qual dessas duas varetas é a maior, a da esquerda ou da direita. Todo mundo fala que, bom, todo mundo não sei, mas a da direita é maior, né? É porque, pois é. A ilusão de ótica é isso. Você põe essa figura na frente da pessoa, pergunta qual é a vareta maior, quase todo mundo fala que a da direita é maior, eu diria todo mundo, mas não sei. E depois você vai lá medir com uma régua, você pode ter uma criança para medir com uma régua, o pessoal faz isso na quarta série, e você vê que as varetas são do mesmo tamanho. As varetas verticais, sem os vizinhos, são exatamente idênticas, eu juro para você. Essa eu não imprimi na folha. Tá? Mas uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, e tem a ver com aquela conversa do viés cultural, quando você faz pesquisas psicológicas. Isso aqui parece picaretagem, né? Vou botar uma frase dessa o pessoal foi fazer esse experimento com os povos San do Kalahari. Deserto do Kalahari na África, se eu não me direito, fica centro-sul, é isso? Bom, fizeram essa mesma pergunta para eles e todo mundo lá falava que as varetas eram iguais. Enquanto aqui quase todo mundo vai falar que a da direita é maior. Então as pessoas achavam que isso era alguma coisa do córtex visual,
mas tem que ter alguma parte de aprendizado nisso. Porque por que esse pessoal acha que é igual e a gente acha que é outra maior? E o cara que percebeu isso tem uma teoria. Por que a gente acha que é da direita maior? Ele tem uma explicação possível para o fator cultural, que é o seguinte. Isso aqui tá aqui o... Assim, Paul Sandro Kalahari, repito, parece picaretagem de sacanagem. Então tá aqui o nome do artigo, que vocês podem ler. Tem no website da Pacific Standard, o nome do autor é esse aqui. E a explicação dele é a seguinte. A gente que mora aqui, né, nas cidades do Ocidente, a gente está muito acostumado a ver paredes retas fazendo ângulos retos que nem essas. E sempre que você tem uma figura desse tipo, uma aresta numa parede com duas arestas saindo assim, você instantaneamente acha que é uma parede que está, por assim dizer, saindo do papel e por isso está perto de você. Quando você vê uma figura desse tipo, é uma parede que está côncava, que nem aquela ali, então por isso ela deve estar mais longe, porque afinal de contas o encontro das paredes é atrás do papel. E aí você compensa. Naturalmente, quando você vê uma coisa longe, se você sabe que ela está longe, inconscientemente você compensa e fala assim, não, ela é maior do que parece. Assim, quando eu olho aqui para essa sala, eu não acho que aquela cadeira é menor do que essa. Aquela cadeira, no meu campo visual, ela ocupa muito menos espaço do que essa aqui. Muito menos. Mas o meu cérebro automaticamente compensa para eu chegar à conclusão que elas são do mesmo tamanho. Até me engana. Eu até acho que aquela ali é comparável no campo visual com essa. Não é. O meu cérebro me engana para eu interpretar mais rápido. E é o que está acontecendo aqui. Como isso aqui está mais longe, você automaticamente compensa e fala, não, está longe, mas deve ser grande. Parece pequeno porque está longe, deve ser grande. E essa aqui que está mais perto, você não compensa tanto. Então você acaba achando que essa aqui é maior do que essa, que é o que aconteceu ali. Diz. Tem relação com o volume? Tem relação com a distância que está de você. Quando você vê um carro lá longe, você não fala assim, pode ser um carro miniatura ou pode ser um carro que está lá longe. Você instantaneamente interpreta um carro que está lá longe e ajusta. Você fala, não, o tamanho dele deve ser um tamanho de um carro normal. Você faz automaticamente, inconscientemente, essa compensação da proporção por causa da distância. Não é nem tanto, é mais a distância mesmo. Como a gente está muito acostumado a ver essas duas figuras nas nossas casas, a gente compensa automaticamente, a gente fala que é da direita maior. Bom, os povos, tais povos sendo Kalahari, moram em ocas redondas, que não tem cantos. Então eles não têm esse tipo de figura na cultura deles. Essa é a interpretação do cara, tá? Você pode falar, isso é picareta, reclama com ele. Para mim faz sentido. Bom, mesmo que ele tenha mentido descaradamente na pesquisa dele, tá? Mas se realmente o pessoal lá está enxergando aquelas duas coisas com o mesmo tamanho, eu acho que isso é uma explicação razoável. Professor, só de curiosidade, o que é weighted? É um burro, tipo, os norte-americanos são um pouco mais burros? Perdão? Mais estranhos. Deixa eu traduzir isso aqui. Por que os americanos são as pessoas mais estranhas do mundo? Porque o artigo dele não é só sobre essa ilusão, é mais genérico sobre aquela coisa que eu falei antes. Você, como muitas pesquisas de psicologia são feitas nos Estados Unidos, você acaba achando que o padrão de psicologia do planeta é X. Mas não é o padrão dos americanos. E tem coisa que a gente acha que é claro. Assim, essa é uma que... é óbvio que isso aqui deve ser algo do seu cérebro. Todo mundo deve ver essa aqui como maior do que aquela. Isso deve ser uma coisa... Não é. É cultural. Ele tem outras coisas que ele menciona no artigo dele, sobre experimentos de teoria dos jogos. Tem alguns experimentos de teoria dos jogos do tipo... eu te dou $100 e você divide em dois montantes. Um vai ficar para você, o outro você vai entregar para ele. Aí ele tem duas opções. Ele pode aceitar o dinheiro que você passou para ele, e aí vocês dois vão para casa com seus dinheiros felizes da vida, ou ele pode recusar. Só que se ele recusar, você perde o seu também. Esse é um experimento clássico de teoria dos jogos que o pessoal faz. Eu dou $100 para você, você divide em dois montantes. Se você seguir a teoria clássica racional de teoria dos jogos, onde todo mundo é perfeitamente egoísta não no sentido ruim, mas no sentido de eu faço o que é melhor para mim, o resto do mundo tanto faz, você dividiria em R$99 para você, um para ele, e ele ficaria feliz de estar ganhando R$1 e aceitaria a divisão. Mas quando você faz essa experiência na prática, muitas vezes não funciona assim. Se você dividir 99 em 1, ele fica tão pé da vida que ele recusa o dólar dele para te punir por você não ser um cara que sabe dividir as coisas. E quando o pessoal faz esse experimento, realmente acontece muito disso. Muita gente acaba indo nos 50-50,
Porque a gente tem esse senso de fairness. Justiça, A gente tem um senso de justiça imbuído na gente que vai além de só o dinheiro. Às vezes você faz 60-40 e o cara ainda aceita 40, mas se você botar 99,1, provavelmente ele vai falar, não, vai tomar banho, eu não quero meus reais, você também vai ficar sem. Tá? Bom, então agora isso acontece quando esse experimento é feito em culturas ocidentais. Não é qualquer cultura que trabalha assim. Então o pessoal vai fazer experimentos em outras culturas, onde o pessoal divide 40-60. E o cara recusa 60. Tem algumas culturas que são tão de dividir, o cara fica tão feliz em dividir o que tem com os outros, que para ele é mais felicidade passar R$60 por cara do que ele ficar com 60. Só que aí o outro cara que é da mesma cultura fala assim, não, de jeito nenhum. Eu não vou ficar com R$60, eu me sinto mal se você está me dando mais dinheiro do que para você. Então tem certas coisas que são culturais, e às vezes o pessoal que faz experiência psicológica não percebe isso. Acho que é o comportamento humano, não é o comportamento da cultura onde você está fazendo o experimento. Então o artigo dele fala sobre esse tipo de coisa. Tem teoria dos jogos, tem visão, tem mais um que agora não estou lembrando. Quem quiser, é excelente leitura, o artigo é excelente. Tá? Bom, então tem que tomar cuidado, porque isso é mais um sinal de que coisas culturais afetam a sua interpretação de coisas básicas. Comprimento é uma coisa básica. Então isso significa que esse modelo não pode ser assim. Ele tem que ter feedback. Você vai e volta. E de fato o pessoal que estuda o cérebro, o córtex visual, no cérebro tem, assim, cada processamento desses acredita que é feito em uma certa região do cérebro. O pessoal mais ou menos sabe qual região do cérebro faz cada coisa. Pelo menos aqui no começo, né? No fim é mais difícil. E vê-se que tem neurônios que trazem informação de volta. Então isso é reforçado pela estrutura fisiológica do seu cérebro. A ideia é que tem que voltar. E de fato não é nem assim que volta só dessa para essa. Às vezes a informação daqui volta para cá para ajudar você a detectar esta. Então talvez o esquema mais apropriado fosse uma coisa assim um pouquinho mais complicada desse tipo. Pronto, é esse. Esse é o problema de visão computacional. Dúvidas? É complicado. Uhum. Sim. Se você utilizar esse feedback, você vai tornar a sua visão iniciada. Cada vez que você voltar para confirmar se existe uma aresta invisível, você vai estar confirmando que ela pode haver. É verdade. Então a observação foi que esse feedback é perigoso, porque pode viciar suas interpretações. Você acha que tem uma mulher velha, aí você olha com isso na cabeça e aí você vê a mulher velha. E a gente faz isso o tempo todo. A gente tem muito vício. Quando você olha para alguma coisa nessa sala, se eu botar um elefante de repente aparecer ali, você vai piscar 2 vezes de concluir que é um elefante. Porque você não espera um elefante nessa sala. Você já tem um vício baseado no ambiente, no que você espera, né, da sua foto. Esse vício existe em visão natural. Esse vício talvez seja bom. Às vezes é bom. Às vezes é ruim. Eu quero reproduzir isso no sistema computacional? Não sei. Eu quero botar isso no modelo de mar? Não sei. Agora, o problema é que, às vezes, para a gente conseguir alguma coisa que tenha mais ou menos o mesmo nível de sucesso da visão natural, tem que ter um pouco desse vício. Senão, não tem jeito. Mas é uma boa observação. Mas isso não é... Oi. Você já viu os estudos do Aldous Huxley, Mind at Large? Não. A observação é a seguinte, então, quando o seu cérebro preenche aquele preto com o achurado por causa do ponto cego, o cérebro faz isso para evitar trabalho, peraí, você falou, para evitar trabalho consciente, né? Porque aquele processo foi feito a nível inconsciente, sim. E no certo sentido é uma coisa boa, porque assim, se eu tiver com o olho fechado e tiver um pedaço de juba de leão no meu ponto cego, eu quero mesmo que o meu cérebro preencha aquilo com leão para eu sair correndo logo. Então, quando eu digo que é um defeito porque talvez não seja a realidade. Mas na grande maioria dos casos, sim, é algo que ajuda a interpretação da sua cena. E eu preciso que isso seja feito a nível inconsciente, porque a nível inconsciente é mais rápido e eu preciso interpretar as coisas rápidas para poder tomar decisões. Então, sei, muitas dessas coisas que a gente está falando como são defeitos,
podem ser positivas dependendo do contexto. Até o viés que a gente estava falando antes. O viés às vezes é bom, sem o viés talvez não interpretasse nada. O que a gente tem que fazer às vezes é controlar os nossos vieses, né, um pouquinho com a parte consciente do cérebro. Se você sabe que o seu cérebro tem um viés inconsciente, eu acho que você passa a ser uma pessoa mais bem informada de saber que o que você está vendo pode não ser exatamente a realidade, e aí você pensa conscientemente nos poucos momentos que isso é prejudicial. A gente está quase falando de preconceito aqui, né? Você tem um certo preconceito em qualquer imagem. E às vezes é bom, porque a palavra preconceito é muito carregada, mas no sentido de conceito prévio, é bom ter um conceito prévio da sua imagem. Você só não pode deixar isso dominar as suas decisões. Você tem que adaptar com o seu consciente. Diz. Muitas vezes a gente se assusta com alguma coisa exatamente porque você viu algo que não esperava, né? Não esperava, não é mesmo. Pois é, aí você dá aquela pisca 2 vezes para reinterpretar. E aí você tem que engajar um pouco o seu consciente. Quando aparece uma coisa completamente inesperada na sua cena, esse susto que a gente toma engaja a parte consciente. Uma das coisas que não sei se ficou claro no que eu estou falando, quase tudo que eu mostrei para vocês aqui é feito a nível inconsciente do seu cérebro. Aquele preenchimento, você não controla aquele preenchimento. Você não consegue falar assim, agora eu não vou preencher. Você continua preenchendo. Aquela espiral, depois que a gente viu que era um círculo, o seu consciente sabe que é um círculo, mas você continua enxergando a espiral, porque o inconsciente acaba mandando aquilo. Sim, concordo, diz. Isso não é a mesma coisa de quando o texto você tira algumas letras e consegue... É parecido. Ali não é tanto visão, porque não é como se você enxergasse as letras que estão faltando. Ali é mais a parte de processamento de linguagem que faz um preenchimento parecido. Então, é parecido no sentido que é o mesmo tipo de processo. Você quase inconscientemente faz preenchimentos. Isso não é exclusividade do córtex visual, você tem razão. Se você não souber a língua... Se você não souber a língua, você não consegue preencher. Então, não é do visual, aí é mais da parte de linguagem. Mas sim, no sentido de que é um processo inconsciente de preenchimento, é o mesmo. Isso acontece no cérebro em tudo que é lugar. E eu acho que a gente devia saber mais disso, que o nosso cérebro inventa coisas para ajudar a interpretar. Que, na grande maioria dos casos, é benéfico. Mas às vezes não é. Às vezes a gente erra por causa disso. Isso também, aí outro, está relacionado, por exemplo, se alguém te conta alguma história... Você lembra de outro jeito, às vezes. Ou você preenche os detalhes. E aí você começa a pensar naquilo e acha que aquilo aconteceu? Sim. De novo, é o seu cérebro preenchendo coisa que não existia. E olha, memória também, assim, com memória eu sou leigo, tá? Com visão eu não sou expert, imagina com memória. Mas bem um pouquinho que eu leio, memória também não é confiável. As pessoas inventam coisas que aconteceram no passado delas, e não é porque elas são más ou porque são canalhas. Inventa mesmo, é um tipo de processo, a gente preenche. Não dá para confiar em tudo que a gente lembra, tudo que a gente vê. E eu acho que a gente tinha que ser mais consciente disso. Não é que está tudo errado, tá? Não é que a sua vida não aconteceu, não é isso. Mas às vezes a gente lembra de detalhes e lembra errado. Sim, tem a ver. Tem a ver no sentido de ser processo cerebral de preenchimento de informação. Então, divisão não pode ser uma coisa assim. Às vezes tem que voltar. Se é que você quer ter esse tipo de comportamento. O último que eu queria mostrar para vocês, acho que eu já estou passando o tempo, não, já passei, é falar um pouquinho de movimento. Movimento estava naquela caixinha como uma das coisas mais básicas de baixo nível. Isso assusta algumas pessoas. Movimento é algo que você deduz, né, cara? Você vê a mão do cara aqui, depois você vê a mão do cara lá, você deduz que ela se mexeu. É uma dedução, não é? Não é. Essa figura é uma ilusão de ótica que eu não sei explicar essa não, tá? A ideia é, olha fixamente para algum ponto dessa imagem, qualquer ponto. E eu imagino que você vai perceber movimento no resto da imagem. Movimento que, acredite se quiser, não está lá. Isso não é um filme, isso é uma imagem fixa. Isso não é um GIF animado. E uma das maneiras de eu comprovar para você que esse movimento não está na figura é que esse movimento depende do lugar onde você fixa o seu olho. Se você fixar o seu olho ali, você vai ter a impressão que outras coisas em volta estão se mexendo. Se você fixar o olho ali, outro... O ponto que você olha diretamente não parece estar mexendo, mas os outros estão. Mas é uma coisa bem fugaz assim, quando você tenta olhar para o lugar que está se mexendo e para de mexer. É um movimento que não existe, mas que você está enxergando que o seu inconsciente está produzindo. E esse eu não sei os detalhes. Por que você enxerga o movimento aqui, eu não sei. Assim, curiosamente, os anéis desses círculos, eles têm uma direção, né? Eles parecem rodar numa certa direção, é verdade. Tem uma direção específica, alguns vão no sentido horário, outros no sentido anti-horário, dependendo ali dos formatos das... Deve ser tendência em acompanhar
superfície de água, ela produz uma onda. Isso deve ficar de alguma forma incrustado, incutido na nossa, sei lá. Olha, eu não sei também, então pode ser, mas é esquisito porque, sei lá, essa figura não me parece tanto com uma superfície de água. O movimento que você enxerga não é um... O padrão mais básico, sim. Se você joga pedra, ali é formada uma onda. Então, pois é, mas eu não sei. Talvez, eu não sei. A resposta é realmente que eu não sei. Pode ser o movimento do olho nos detalhes. Isso eu acho que tem uma explicação para ela em livro já, essa aí. Tem já? Se você der uma olhada no jeito que o córtex visual primário é organizado, ele é organizado em quebra da imagem em segmentos de reta. Em cada pedaço de segmento de reta, ele acaba caindo em um campo receptivo diferente do córtex visual primário. Não. Eu estou até pensando em gravar isso. Se você olha para um ponto, o ponto que você está olhando é onde é que você tem a maior densidade possível de concentração de neurônios na retina, que a gente chama de fóvea. A parte de fora, ela não está com grande densidade. Então, se você olhar para a imagem e afastar e aproximar a cabeça ou balançar, você vai ver esse movimento. Que, essencialmente, você recruta campos receptivos muito próximos que estão com inclinações diferentes. Então, quando isso acontece, tem neurônios no seu cérebro que falam que esse negócio está se mexendo. Que ele vê aquele campo receptivo de uma imagem aqui, virar um que está aqui, que vira um que está aqui e vai. Na verdade, tem um outro exemplo desse que é bem interessante, que é você pegar e fazer essa bola rolar. Você faz essa bolinha rodar, você fica rodando ela, fica olhando para ela. Então, quando você para e olha para a sua mão começa a mexer sozinho. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse segundo. Porque segundo eu tenho. Então, é mais ou menos a mesma ideia de por que aconteceria. Pois é, mas eu não consigo encaixar direito um com o outro, você vai ter que me explicar isso com mais cuidado. Então, deixa eu mostrar esse segundo que ele falou aqui, porque ele é mais fácil de explicar. O Applet, deixa eu dar o crédito aqui, estou tirando isso aqui do website desse professor Tutis Willis da Universidade de Western Ontario. Ele não sabe que eu estou roubando dele não, tá? Eu estou dando crédito, mas eu confesso que eu não pedi permissão. Mas eu vou entrar aqui no site dele. Ele tem um site muito bacana sobre sentidos e com vários applets bonitinhos. A gente quer falar um pouquinho aqui desse negócio do movimento, né? É isso que você está falando, né? Vamos lá. Então, o experimento aqui é o seguinte. Essa é a última. Eu vou fazer minha cabeça explodir. Você tem que ficar olhando para essa espiral por 30 segundos fixamente. Olha fixamente para o centro dela. Eu vou medir aqui 30 segundos. Depois você vai me dar o seu dinheiro todo. Fica olhando para o centro, não mexe o seu olho. Mais 10. Fica olhando para lá. E agora eu vou parar a imagem e eu quero que você me diga o que você viu. Expandindo, né? Aí tem gente que fala assim, não, você tá de sacanagem, você botou um filminho ali com o rosto expandindo e você fica falando pra gente que é uma ilusão de ótica. Não, não é, peraí, vamos lá, vai de novo. 30 segundos fica olhando pra aquele troço, eu vou medir aqui no relógio. Faltam 15. E quando você quiser, você pode olhar para minha cara. Isso não é um filminho. Aliás, tá, minha cara. Aí, vou deixar o negócio rodando se quiser. Quer fazer? Tem um professor aqui que você odeia, aquele professor de matemática, tá? Fica olhando para aquele 30 segundos, olha para a cara dele e faz a cara dele explodir. Olha para o seu colega do lado. Aí eu enxergo o que você estava falando, né? Porque o que está acontecendo aqui é que você tem um estímulo de que, quando você olha essa espiral, parece que tem coisas entrando. Então você tem um estímulo constante de movimento para dentro. E quando você para esse estímulo de movimento para dentro, o seu cérebro, primeiro ele acostuma com esse negócio de movimento para dentro. Por um tempo ele vê movimento para dentro, aí ele acostuma, fica sem graça, por assim dizer, estou exagerando um pouco, e aí ele fala assim, movimento para dentro, mas não tem mais graça. Então ele acostuma com esse estímulo. Depois, quando você tira o estímulo, ele compensa com um movimento para fora. Esse eu entendo. O outro,
Como não tem estímulo prévio, É que você tem que entrar em mais detalhe, né? Porque, na verdade, o que você está chamando de acostumar seriam determinados padrões de disparos de neurônios. Exatamente. Organizados temporal e espacialmente, que se mantêm disparando mesmo quando você troca a imagem. Pois é, porque todos os Isso neurônios acontece. continuam, mesmo que eles não tenham estímulo nenhum, ele tem um ritmo de disparo. Ou seja, ele ainda não voltou ao ritmo de disparo basal dele, ele ainda está sob a influência dessa imagem. Então, quando você olha uma imagem parada, você vai ver ela mexendo. Sim. E do outro caso, se eu realmente anestesiasse o seu olho, se ele ficasse paradinho, você não teria aquela ilusão dele mexer. Então, aquela outra ilusão depende do movimento do olho depende quando do ele percorre a estado imagem. fisiológico. É um estado fisiológico que o olho fica balançando, porque senão você teria adaptação de receptores e a imagem sumiria. Sim. Então, basicamente, ele fica um pouquinho balançando. E é por isso que no meio você não vê tanto problema. Entendi. Mas aonde o campo perceptivo é menos preciso, ou a resolução é pior, aí você tem a impressão que está trocando. Então você aciona os neurônios daquela visão mais periférica, que diz que ele está em movimento. É uma ilusão. Tanto que quando você olha para ela, a resolução aumenta, você não vê nada em movimento mais. Sim. Tá vendo? Eu adoro essa parte porque toda vez eu aprendo alguma coisa. Entendi. Não sei se é fácil de explicar essa, né? Porque... Eu não sei se você lembra, mas você foi meu professor no impacto. Não. De geometria? Foi. Nossa. Antes de eu ir pro ITA, você deu aula lá. Bom, então é isso. Vocês estão explodindo a cabeça das outras pessoas? Tá. O que está acontecendo aqui? Você sabe que a minha cabeça não estava explodindo, tá? Qual é a mensagem principal? Você sabe que a minha cabeça não estava explodindo. Você viu o movimento onde não tinha movimento. O que a gente está demonstrando aqui? A detecção de movimento é algo feito por alguns neurônios a nível inconsciente. Você não viu minha mão aqui e viu minha mão ali e por isso deduziu que ela mexeu. Você vê ela se mexendo mesmo que você não queira. E isso demonstra isso, porque você sabe que não tem nada expandido, mas você enxerga assim mesmo. Então o movimento também está na parte inconsciente do sistema de visão, e isso é outra coisa meio assustadora. É possível que você veja movimento onde não tem, quando tem uma dessas situações especiais. Tudo bem, não é sempre. Tá? Bom, era mais ou menos isso que eu queria mostrar. Eu queria falar de visão em geral. O modelo de mar ajuda, assim... Às vezes as pessoas saem daqui com a impressão que o modelo de mar é ridículo, não ajuda em nada. Não, ele ajuda, porque ele ajuda a ter algumas caixinhas onde dá para você se concentrar para fazer pesquisa, tá? Então tem gente fazendo paper só em sombreamento, tem gente fazendo paper só em estéreo. Agora, algum dia você vai ter que conectar essas coisas e vai ser um trabalho difícil. Tem gente trabalhando nisso, mas é complicado. Não existe nenhum sistema de visão genérico ainda feito, né? Tem aquele pessoal do Google fazendo as coisas para carro, mas... A maioria dos sistemas que funciona bem é bem limitado, né? Bem específico. Reconhecimento de caracteres, reconhecimento de pregador de roupa numa esteira de indústria. Oi. Eu vou fazer uma pergunta para você. Aonde que a gente pode aplicar isso, por exemplo, uma abordagem de interpretação de imagens e de história cultural, por exemplo? Olha, a minha resposta vai ser mais ou menos não sei. Eu acho que essas coisas que a gente viu aqui certamente mostram que existe interseção. A abordagem cultural afeta coisas de visão que a gente até achava que eram básicas. Assim, comprimento e segmento, a comparação de comprimento e segmento está dependendo de um fator cultural. Se alguém me falasse isso há 15 anos atrás, eu ia falar, você está completamente maluco. Mas parece que afeta. Como explorar isso, eu não sei. Mas... Tem um trabalho interessante, porque a gente está acostumado só a olhar como um processo cultural, uma coisa estritamente humana, né? Mas esse processo, por exemplo, de tratamento equalitário, você pegar dois macaquinhos, e para um deles você vai lá e dá um pepino. Ele come pepino, ele gosta, ele pega o pepino e come. No gaiolinha do lado, o macaquinho pega uma pedrinha, dá para o experimentador, você dá para ele uma uva. Quando você tenta dar o pepino para o primeiro, ele joga o pepino na cara do experimentador. Isso não é só humano, né? Não é só humano. Então, só para colocar que tem alguns tratamentos algumas formas que nós chamamos dos pilares da moralidade, né? Que seria tratamento equalitário, faça comigo, eu faço contigo, que eu gostaria que você fizesse comigo, etc. Nós dizemos que isso aí é um construto humano. Não necessariamente. Biologicamente, tem vários animais que têm isso. Morcegos. A morceguinha voa, bebe sangue, volta para dentro da caverna, dá o sangue para todos os outros filhotes. É um processo comunitário. Todos os filhotes ganham. Pega uma morcega, captura ela, tira o sangue que ela está levando para volta para a caverna, enche de ar, deixa ela chegar na caverna, as outras mães param de dar comida para o filhote dela, olho por olho, dente por dente.
ela não ajuda, o filhote dela morre. Então, estou colocando isso só para dizer que existem formas de você fazer esses experimentos culturais em animais. Um bom exemplo desse que você está perguntando é o trabalho do Zynga, do Frankfurt Institute for Brain Research. Você pegar o trabalho dele, do Pascal Fry, etc., ele trabalha exatamente com padrões temporais de imagem que pode ter duplo sentido. Imagina um cubo desenhado daquele jeito, normalmente você vê em escola, que é um quadradinho atrás e emendando as retas. Você pode ver a face dele virada para cá ou virada para lá, certo? Se você esconder, se você fizer ela mais apagadinha no fundo, não, aí não tem muito jeito, você só vê ela virada para cá. Você pode treinar um macaco, se ele estiver vendo ela para cá, ele empurra um joystick para a esquerda, ele ganha um suquinho. Se ele estiver vendo ela para cima, ele empurra para a direita, ele ganha um suquinho. Você treina ele a acertar isso. E depois você bota o cubo, onde é que realmente ele pode enxergar do jeito que ele quiser. E você faz isso com 1 milhão de fios na cabeça dele. Só que você pode, inclusive, treinar ele a gostar de ver a imagem mais de um jeito. Ele recebe culturalmente, aquela imagem é melhor para ele. Então, quando você mostra uma imagem que seria dúbia, alguns macacos criam um padrão temporal de resposta, espaço temporal de disparo neural, e faz isso com um tipo de técnica que a gente chama de registro multiunitário, multieletrodo, na qual você pode ver que o macaco, ele induz ver o negócio de um jeito, porque ele foi educado que aquilo era melhor. Não, sabe por quê? E aí você pode fazer isso. Então, você tem de testar isso em bicho. Não, que eu tenho medo, aquilo que você faz usando de óleo, estou fazendo trabalho para interpretar porque um ator, pintor, fez aquela obra e dá para saber que é aquele pintor. Tem medo de ilusão de ótica, porque eu posso falar de alguma coisa de um contexto histórico que na verdade não tem nada a ver. É verdade. Não necessariamente ilusão de ótica, né? Até a coisa que a gente falou da memória, né? A gente faz muito trabalho social baseado em relatórios orais das pessoas e a gente não está falando aqui que as pessoas podem ser desonestas, a gente está falando que as pessoas lembram errado. Olha, não tem muita saída, é mais estar ciente que isso acontece e aí tentar verificar suas fontes de mais de uma maneira. Né? Você não vai fazer um trabalho de pesquisa baseado em um relato, tenta ter mais. Você não vai fazer em um macaco experimento, tem vários. Procurar não tirar conclusões a partir de uma anedota, por isso que eu tinha até chamado de anedota, né? Isso permeia o espírito científico. Então, eu diria o seguinte, eu acho que é instrutivo lembrar que essas coisas acontecem, que o cérebro da gente erra, que a gente vê coisa que não está lá, que a gente lembra coisa que não está lá, para tomar mais cuidado. Por isso que é importante fazer ciência com cuidado. Você faz o seu paper por isso até que eu falei do paper aí do cara, do deserto, do Kalahari e tal, eu nem quero dizer assim, olha, então é fato. Vamos confirmar, vamos pegar mais papers. Se mais gente fizer pesquisa parecida e confirmar o que ele falou, método científico, você precisa de confirmação. Então, eu não vou dizer assim, para de fazer sua pesquisa, pode estar errado. Continua fazendo sua pesquisa. Mas lembra que às vezes você tira uma conclusão que depois não é confirmada. Aí, acontece, deu azar, o relato ficou ruim. Toma cuidado só. É para ficar com medo mesmo. Não é para ficar com pânico e parar de fazer tudo, mas é para ficar com medo. Tem povos indígenas brasileiros. Pois é, então aquele experimento específico é isso. É ir em outros povos, fazer outros experimentos e confirmar aquilo. Bom, então, conclusão, desculpa, eu passei da hora, mas espero que vocês tenham curtido. Visão é um assunto bastante complexo. Tem esse quadrinho do XKCD que meio que resume. É um cara falando assim para programador ali, quando o usuário tirar uma foto, eu quero que você cheque se ele está num parque nacional. Isso é tranquilo. Eu uso o GPS, a informação de GPS, eu sei onde é que o cara tirou a foto, eu tenho o Google Maps da vida, eu descubro onde é que ele estava. Beleza, tranquilo. Aí eu quero saber se a foto é de um passarinho. Ferrou. É muito mais difícil. Visão, a gente não acha que é fácil porque a gente faz desde criança, mas a gente não sabe como que a gente faz, a gente não sabe os algoritmos exatos que estão na nossa cabeça. Então é difícil de a gente criar algoritmos para o computador. A gente consegue fazer, a gente não sabe como a gente faz. Saber se um troço é um pássaro ou não, eu não sei que algoritmo é esse, é difícil. Né? Então ela fala assim, eu preciso de um time de pesquisa em 5 anos. E a linha final é que em ciência da computação, às vezes é difícil explicar para as pessoas qual é a diferença entre o trivial e o quase impossível. Tem muito problema que você põe uma coisa assim, pronto, está quase impossível. E a outra coisa é que XKCD é um quadrinho brilhante para quem faz ciências, é mais ciências exatas, mas é brilhante. O pessoal de ciências exatas tem que acompanhar, esse cara é muito bom. Bom, as ilusões dão algumas dicas para a gente entender a visão, mas não fazem a coisa toda. Muitos experimentos são feitos do jeito que ele falou, de você botar eletrodo na cabeça do macaco e tentar acompanhar diretamente o que está acontecendo no cérebro dele. O modelo de Mar ajuda, mas não é a resposta final, e as caixinhas estão aqui no modelo.
A gente sabe que elas não podem ser completamente independentes, mas você tem que começar de algum lugar, o pessoal começa fazendo pesquisa em cada caixinha daquelas. Bom, tá ali o meu e-mail, se alguém depois quiser conversar comigo. O que eu queria falar, desculpa ter me estendido, era isso. Obrigado.